Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Flávia, eu sou estudante do curso de História da FMU, tá? E o meu estágio vai ser gravar videoaulas para vocês, tá? Hoje eu vou falar referente à escravidão no Brasil e suas consequências econômicas, tá bom? Então vamos lá. Dando sequência a outra aula que a gente teve, que eu falei sobre o mercantilismo, sobre o começo do Estado moderno, né? E a gente vai falar hoje sobre a escravidão, né? Que foi o uso de mão de obra forçada muito importante para que o sistema mercantilista pudesse, né, ter seu auge e pudesse se expandir, tá? A escravidão moderna do Brasil ela ocorreu entre o século XVI e o século XIX, né? No qual foi uma exploração da mão de obra forçada de homens e mulheres africanos, principalmente, tá? Também teve a escravidão indígena, mas o que nós vamos falar na aula de hoje vai ser da escravidão africana, da escravidão negra, tá bom? E isso tudo, né, essa questão da escravidão, ela foi feita para movimentar um comércio muito rentável, né, que era o comércio do tráfico negreiro, né, onde os europeus eles traziam negros de forma forçada para a África através do Atlântico, né. E por ser um trabalho forçado, composto por torturas, por muita violência, né, condições de sobrevivência bem precárias, taxa de natalidade muito baixa e de mortalidade muito alta, né, fez com que tivesse uma constância na vinda dessa mão de obra escrava aqui para colônia, né, que era o Brasil. Nós éramos uma colônia da metrópole portuguesa, tá? Então, isso tornou o mercado de escravo muito lucrativo para os traficantes, né? Traficantes não é o mesmo termo de traficantes que nós utilizamos hoje, né? Traficantes na época eram grandes negociantes, pessoas que trabalhavam com comércio, né? E perceba, né? A mão de obra escrava, o escravo, ele era uma mercadoria, né? Então não era considerado como um humano, né? Como uma pessoa. Ele era mercadoria. Tanto que comerciantes comercializavam eles, né? Então, vamos lá. Como no Brasil a plantação de cana-de-açúcar no sistema de plantation era um processo que estava muito em expansão, era um processo muito rentável, né? Principalmente para a coroa portuguesa, tinha uma necessidade cada vez maior do uso da mão de obra escrava, né? Então era necessário o uso da mão de obra escrava, né? E aí a gente vai voltar um pouco aqui, vamos analisar o processo, né, de como que era essa transição da mão de obra africana para a América, tá? Esse processo de escravidão ele acontecia no continente africano, né, onde os traficantes eles iam para a costa atlântica do continente africano, né, e de lá pegavam, né, esses africanos e levavam de forma forçada até os portos, né. Isso era um caminho longo, dependendo da região que eram pegos esses africanos, esses negros, né? Então era um percurso longo, era um percurso muito doloroso, violento, né? Então muitos escravos às vezes nem resistiam ao esforço físico de chegar até os portos, né? E depois disso, eles ficavam dentro dos navios esperando até que se enchesse, né? Até que esses navios se enchessem de escravos, né? E somente assim, somente com um navio cheio que saíra para os portos brasileiros esses navios, né? Mas era necessário que ficasse cheio esses navios para ser uma forma mais lucrativa para esses traficantes, visto que, como nos navios, né, os negros eles ficavam em condições muito precárias, muito insalubres de sobrevivência, muitos chegavam mortos, né, nem chegavam,
né? Porque quando eles morriam, eles jogavam nos mares e enfim. Então, a taxa de mortalidade dentro desses navios, dentro desse percurso, era muito alta. Então, precisava ter muito, né? Então, os escravos, eles eram tratados apenas como carga, né? Como carga de qualquer outro tipo de objeto ou produto, né? E viviam realmente em condições muito insalubres, né? Dentro do navio, com muita violência, com muita tortura, né? E eles faziam com que dentro desses navios viessem negros de diversas etnias, de diversas culturas, né, de diferentes tribos, para que não tivesse um contato, né, para que não tivesse uma união entre esses negros, né, para acabar, enfim, dificultando rebeliões, dificultando possíveis motins também, né. E era muito complicado, assim. É muito desumano você analisar tudo isso, saber que isso realmente um dia já aconteceu e aconteceu por muitos anos e era realmente algo que todo mundo aceitava e era visto como normal, né? Segundo o historiador Boris Fausto, estima-se que entre 1550, né, até 1855, entraram pelos portos brasileiros cerca de 4 milhões de escravos. Né? É bem gritante o número, né? 4 milhões de escravos. E na sua grande maioria desses números eram jovens de sexo masculino, né? Porque, como eu disse acima, como era utilizado a mão de obra escrava, principalmente para os grandes latifúndios, precisava muito de mão de obras fortes, né? Mão de obras robustas que aguentassem realmente passar 12, 16, 20 horas trabalhando sem parar. Então, principalmente os senhores de escravos, eles preferiam jovens negros do sexo masculino, tá? Os negros, enfim, vamos voltando ao nosso caminho, né? Que eles faziam até a chegada aqui no Brasil. Então, eles vinham da costa africana, né? Da costa atlântica africana, eles passavam pelo mar, né? E chegavam até os portos brasileiros. Muitos, como eu falei, não chegavam, né? Eles morriam no percurso. E os muitos que chegavam, eles chegavam muitas vezes com doenças, diversas doenças que eram comuns na época, principalmente por falta de vitamina C ou alguma doença realmente contagiosa que eles passavam aos outros dentro do navio, né? E após chegar nos portos, esses negros eles eram encaminhados a leilões, né? E nesses leilões, os senhores de escravos vinham, os senhores de grandes latifúndios, enfim, eles vinham até esses leilões para comprar escravos. E como eu disse para vocês, como esses escravos eram tratados realmente como mercadorias, eles precisavam, né, esses traficantes, melhorar essa mercadoria deles, né, deixar mais atraente o produto deles. E então, o que eles faziam? Eles davam um banho nesses escravos, eles cortavam o cabelo, cortavam barba, né, limpavam eles, os tratavam para realmente estar uma forma mais atraente, mais chamativa para comprarem esses escravos, tá? Além dos leilões, era muito também comum a venda do escravo através de anúncios em jornais, né? E sempre especificando, né, a diferenciação por etnia, por idade, por sexo desses escravos, tá? A venda, ela podia ser anunciada nos jornais, como também era anunciado nos jornais os escravos que eram fugitivos, né? Que fugiam, enfim, o senhor ia lá, anunciava no jornal as características do escravo, dava recompensa para quem recuperava esse escravo e tudo mais. O jornal, como mídia da época, né? Ele era muito utilizado no início. E hoje, se você for fazer um trabalho referente a isso, você consegue fácil essas informações, né? As informações de características de escravos, quantidade, por engenho e tudo mais. Porque era algo muito divulgado na época, né? Muito comum. Então, vamos lá. Então, ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, né, esses escravos eles foram direcionados para o latifúndio da cana-de-açúcar, né, das minas de ouro, das fazendas de café, né. Eu falo desses três porque foram os três mercados mais
mais lucrativos para o Brasil da época, né? E que o Brasil ficou realmente conhecido mundialmente, principalmente por esses 3 mercados principais, tá? Havia uma diferença entre o escravo do campo e o escravo doméstico, né? O escravo doméstico, ele vivia de forma mais próxima, né, ao senhor de engenho, ao patrão, né, e à sua família, né? Mas sempre tinha muita diferenciação de espaço, né? Muita diferenciação de espaço, de comida, de acomodação, né? Tem espaços bem delimitados, né? De áreas sociais, áreas de serviço, né? Então tinha o banheiro do escravo, tinha a senzala, que era o local que eles dormiam, tinha, enfim, a cozinha, que eram locais que eles realmente podiam ficar, né? Essas delimitações de espaço eram muito, assim, fortes, né? Tanto visivelmente quanto socialmente aceitos, né? E, por exemplo, uma coisa que herda realmente desse contexto é o elevador de serviço e o elevador comum, né? É uma coisa que a gente herda ainda na sociedade de hoje. Então, é algo a se pensar, né? E o escravo do campo, ele tinha um trabalho muito mais árduo e violento, né? Com rotina muito mais pesada, né? Muito mais intensa. Entretanto, as duas formas eram formas forçadas de trabalho, sem remuneração, castigos físicos, punições públicas, chicotadas, humilhações, uso de correntes, né? Então, enfim, essa desumanização, né, essa objetificação do negro, ela foi muito forte na época, né? E eles tratavam o negro realmente como um objeto de mercadoria, como um objeto de mercado, e a escravidão ela só funcionava justamente por essa violência, né, de todas as estruturas sociais que existiam na época, tanto do Estado quanto a própria família, como tanto a própria escola como a própria cadeia, né? Então todas essas instituições elas estavam muito em conjunto para que essa escravidão existisse, permanecesse, né, e não acabasse, tá? Os escravos eles trabalhavam muito, né? Então eles trabalhavam em média de 12 a 16 horas por dia. Eles dormiam juntos, né, nas senzalas, então isso possibilitava uma maior propagação de doenças, né? Fora a fraca alimentação que eles tinham, né? E tudo mais. E tudo isso, esse conjunto de coisas fazia com que um escravo vivesse em média no Brasil de 10 a 15 anos, tá? Segundo muitos estudiosos. É importante a gente fazer uma pausa aqui na nossa aula e refletir um pouco sobre a questão de que acontecia tudo isso com os negros, acontecia tudo isso com os escravos, acontecia, né? Algo que realmente aconteceu, está na nossa história, não tem como a gente apagar. Mas achar que os negros, que os escravos passaram por realmente tudo isso sem resistir é um erro, né? É um erro. Eles não passaram por esse processo de forma calada, né? Eles realizaram diversas revoltas, eles realizaram diversos motins populares, diversas rebeliões, como forma de resistência, né, a tudo isso que estava acontecendo com ele, a toda essa exploração que foi imposta a ele, né? Eles reagiam a isso de diversas formas, né? O quilombo, por exemplo, é uma forma material da resistência negra, né? E se a gente for parar para pensar e trazer um pouco dos dias atuais, você ter mantido a capoeira, você ter mantido diversas religiões que são de matriz africana, foi uma forma de resistência negra, né? Uma forma de resistência da própria cultura, da própria identidade que eles tiveram, né? Que diversas e diversas vezes foi tentado tirar deles e é tentado tirar até os dias de hoje, né? A gente vê muito esse preconceito contra diversos itens culturais dos negros, né? Religião e tudo mais. Então, a resistência, ela está aí. Ela existe até os dias de hoje,
né? Então, às vezes a gente só analisa o contexto de tipo, tadinhos, né? Nossa, como que tudo isso aconteceu, como eles aceitaram tudo isso, mas não é questão de aceitação, questão que era assim, né? E sim, eles fizeram o possível para tentar mudar essa lógica, mas a lógica mercantil do Estado moderno, ela era imposta, ela era feita de estruturas para que isso se mantivesse. Então é muito complicado, tá? E aqui a gente entra num ponto importante, né? Que a gente para pra pensar, pô, e aí, como que era, né? Como que funcionava a mentalidade dessa galera que aceitava esse tipo de situação, né? Então, a escravidão do negro, ela sempre foi legitimada sem nenhuma objeção, tanto pela coroa quanto pela igreja. Né? Eles aceitavam isso, porque eles justificavam o ato, né, como algo já existente na África, né? Então, ou seja, né, existia sim um processo de escravização, né, na África, dentro do próprio continente, mas é que o que acontecia? Na África existiam diversas tribos diferentes, né, diversos centros de organizações sociais diferentes, né, era descentralizado o poder deles. E o que acontecia? Existiam brigas entre eles, conflitos, e pessoas de uma quem perdia de uma determinada tribo virava escravo da outra tribo, né? Era um processo de guerra, era um processo deles, certo? E aí, quando o europeu tem contato com esse tipo de modalidade, né, com esse tipo de processo, eles veem isso como uma forma de aproveitar. Então, por exemplo, o português chega lá, ele começa a ter uma interação maior com uma tribo e começa a conversar de tipo assim, bom, os escravos que você conseguir da outra tribo, você consegue pegar pra mim, que não sei o quê, porque eu também preciso desses escravos e tudo mais. E começa uma forma de negociação, né? Então, a igreja e a coroa, ela justifica, né, essa escravidão nas colônias justamente nesse sentido, porque elas falam, bom, se isso já existe no próprio continente deles, né, não tem problema expandir esse processo, né, para as nossas colônias, né, não tem problema. E além de eu expandir para as minhas colônias, eu irei civilizar, né, eu irei civilizar esse negro. Eu irei ensinar a religião cristã para esse negro, né? Então, esse processo de civilizar, né, outros povos, né, de trazer a civilização para os povos, é um discurso que já vem desde essa época, né? É muito interessante a gente pensar nisso, né? O fardo da civilização branca, né, ele traz desde essa época uma forte presença, né? E outra justificativa que eles tinham também é que o negro era uma raça inferior ao branco e que era justificável ele servir aos brancos, né? E teorias mais para frente do século XIX irão reforçar essas ideias. Né, teorias científicas do século XIX vão reforçar e falar, não, sim, existem raças e o negro é inferior e justificam por tamanho de ossos, tamanho de cérebro e enfim, né, são justificativas socialmente aceitas na época, tá? No Brasil era muito comum a utilização do modo de produção chamada plantation, né, que era um sistema econômico agrícola que ficou em funcionamento no Brasil colônia entre o século XV e o século XIX, tá? É um sistema de exploração, né, que eram vigentes principalmente nos grandes latifúndios monocultores, né, ou seja, aqueles latifúndios que plantavam apenas um tipo de produto e que tinham sempre um foco para exportação, tá? Então, eles não utilizavam o produto no mercado interno, né, muito no mercado interno, eles tinham um foco realmente de exportar. Para quem? Para a metrópole, né? No caso, a metrópole portuguesa.
principais características desse sistema de plantation eram realmente a monocultura, que, como eu disse, é a plantação de um único produto, o latifúndio, que é grande extensão de terra, né, com alta produção e que também é submetido somente a um proprietário, tá? E o sistema escravista, né, onde escravos eles trabalhavam nessas terras sem salário remunerado, em apenas em troca a alimentação e a moradia, né? O mercado externo, então tudo que era produzido era enviado realmente para fora, para a metrópole, né? Permanecendo no país apenas os produtos de baixa qualidade, né? E aí isso acaba impossibilitando o desenvolvimento do próprio local, do próprio país de origem. Então, aqui a gente percebe uma coisa, né? O sistema escravista, então, ele é necessário dentro do sistema da plantation, né? Ele é um elemento fundamental, né? Pensando que a gente tem uma mesa, né? Cada pé dessa mesa é referente a um item, né? Um pé é a monocultura, outro latifúndio, outro sistema escravista e o outro mercado externo. Se você tira esse sistema escravista dentro dessa mesa, né? Você tira esse pé, o que acontece? A gente vê uma queda da mesa, uma queda desse sistema desse sistema de plantation que faz parte do mercantilismo brasileiro, não, perdão, o mercantilismo português, né? Que nós somos só um apêndice, né, desse mercantilismo português, né? Então é interessante a gente ver que o sistema escravista ele é necessário dentro do sistema econômico. Não é uma questão social, é uma questão econômica, né? Então, toda essa plantação, né, que era feita nesse sistema de plantation, nos grandes latifúndios, era exportada para a metrópole, né, no caso do Brasil para a metrópole portuguesa, né, que ficava com todo o lucro, né, e abastecia também o mercado europeu, né, com os seus produtos. No caso do Brasil era o cana-de-açúcar, né, o cana-de-açúcar e o café foram os dois principais produtos exportados, tá? O ciclo comercial do plantation, ele gerava também um comércio triangular, né, onde os produtos que eram enviados para a Europa em troca de outros produtos, né, nos quais eram utilizados para compra do africano e que era trazido para o Brasil para ajudar no trabalho do latifúndio, certo? Então, era realmente esse sistema de triângulo, né? Vendia, o que era vendido era trocado em dinheiro para comprar escravo, e o escravo para o Brasil para ajudar na produção, para vender novamente para Portugal. Vender, né? A gente sabe como que era o esquema. Então, podemos notar que o escravo, ele era parte desse sistema econômico, né? E sem ele, a mudança da mão de obra escrava, o sistema econômico do Estado moderno não funcionaria, né? Então, ele foi fundamental, a mão de obra escrava, para que esse processo do mercantilismo, de acumulação de riquezas, fosse necessário para que essas colônias pudessem se expandir mais, né? Ser melhores no processo econômico europeu, tá? As grandes metrópoles, né, que hoje são grandes potências econômicas mundiais, elas utilizavam, então, no passado, essa mão de obra escrava, né, para o acúmulo de suas riquezas e de seus desenvolvimentos, né? Então, o acúmulo dessas riquezas no mercantilismo, né, que foi muito explorado pela mão de obra escrava, né, ele é um pulo, né? Ele é um período de transição para a acumulação de riquezas e o desenvolvimento posterior do capitalismo, tá? Então, é preciso, né, que a gente entenda que essa aula foi importante para a gente conseguir manter a memória viva da escravidão, né? Para nos lembrarmos do que aconteceu, projetar isso no nosso presente e verificar as permanências, né, e as consequências que esses séculos de escravidão trazem até os dias atuais, né, em forma de preconceito e, enfim, todas essas nossas deficiências sociais que são causadas por processos históricos, né.
Então, enfim, a aula ela foi proposta justamente para isso, para entender que hoje o racismo ele é um problema social, né? E essa escravidão no passado ela era uma questão econômica, né? Então, por isso que ela foi tão duradoura, por isso que tinha tantas estruturas sociais, estatais, para segurar que fosse mantido, né, esse sistema escravista, porque ele era uma questão econômica. É muito importante a gente salientar isso, tá? Então, é isso, galera. Bom, gente, então vamos lá. Eu fiz uma questão, tá? Modelo Enem pra vocês, pra gente tá exercendo um pouco do que a gente aprendeu na aula de hoje, tá? Antes de começar a questão, eu vou falar um pouco sobre o autor, né? Que eu extraí de uma obra dele esse textinho, tá? Pra fazer o texto base da questão de vocês. O autor que escreveu esse texto foi o Clóvis Moura, né? Que ele é um sociólogo brasileiro, que nasceu na década de 20, tá? Ele tinha fortes críticas ao Gilberto Freire, né? Gilberto Freire, ele foi um sociólogo, né? Que publicou um livro chamado Casagrande Senzala, né? E nesse livro ele aponta a importância da Casa Grande da Senzala na formação sociocultural brasileira, né? E enfim, aí o nosso autor, o Clóvis Moura, ele tinha fortes críticas a essa obra feita de Gilberto Freire, porque ele não aceitava a forma que o Freire colocava em suas obras a imagem do negro, né? Ele colocava o negro em suas obras, segundo o Clóvis Moura, como um agente passivo, né? Como um agente que aceitasse toda a exploração vivida pelo negro, né? Que aquele ser que não fosse resistente de alguma forma, que ele simplesmente aceitasse, né? E conta a história da escravidão no Brasil por uma perspectiva branca, né? Pela perspectiva do senhor de escravo, não do escravo, né? Então ele sintetizava a forma que o branco via as coisas, a forma que o branco sentia as coisas, a análise do branco sobre esse período que foi a escravidão na história do Brasil, né? E aí o Clóvis Moura, ele questionava isso, ele falava, não é bem assim que funcionam as coisas, né? Então, nas obras dele, ele coloca a resistência dos negros e a formação dos quilombos como pontos centrais, né? Porque ele falava que o negro, ele não foi um agente passivo. Ele foi um agente ativo de sua própria história, inclusive resistindo, inclusive fazendo revoltas, inclusive criando quilombos, como forma de resistir toda a opressão que ele estava vivendo, certo? Então, o Clóvis Moura, ele sintetiza muito isso nas suas obras, né? E principalmente por ser um marxista, ele via o sistema escravista no Brasil como uma luta de classe, né? Ele analisa esse processo, esse momento histórico no Brasil como uma luta de classe, onde os senhores de escravos eram a classe dominante e os escravos como uma classe dominada, certo? E aí, enfim, analisa todo o processo que isso ocorreu, né? E traz um pouco para os dias atuais. Bom, e é nesse contexto, né, que nasce essa sua obra, né, que se chama Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, né, que foi criada em 2013. Eu vou ler agora um pouco da questão, tá? E a gente volta a comentar. Bom, leia o trecho a seguir e responda o que se pede. As incorporações sequenciais dos espaços produtivos coloniais e nacionais às fronteiras mercantis do capitalismo global deram origem no Brasil a um vasto e complexo mosaico de atividades econômicas fundadas na exploração do trabalho escravo. Tal diversidade constituiu uma das marcas distintivas do sistema escravista brasileiro,
quando comparadas às demais sociedades escravistas no Novo Mundo. Do Novo Mundo, ele quer dizer o mundo moderno, né? A Idade Moderna. Bom, nesse textinho, ele fala um pouco sobre um sistema econômico no mundo moderno que foi construído a partir do trabalho escravo e da sua exploração, certo? Vamos ler o que se pede. Levando em conta o período da escravidão no Brasil e a economia da época, quais cadeias mercantis foram formadas pela mão de obra escrava? Né? A questão, então, ela está solicitando que a gente saiba quais foram os principais mercados que o Brasil teve no período moderno, certo? Então, vamos ler as alternativas. Mercado algodoeiro, cafeeiro e lácteo. Mercado algodoeiro realmente o Brasil teve, né? Principalmente nesse formato de comércio triangular, realmente teve uma produção de algodão, mas não foi uma das principais, certo? Aconteceu, mas não foi tão forte. Cafeeiro, sim, a gente sabe que teve um longo período que o café foi, fundamental, assim, na economia brasileira, né? Um dos grandes pilares. Agora, lácteo também não é um mercado muito forte, então a gente cancela a alternativa A. Mercado orgânico, algodoeiro e açucareiro. Não, né? Mercado orgânico, gente. Cancela essa alternativa. Alternativa C. Mercado cafeeiro, certo. Peixes e algodoeiro. Peixes. O Brasil não é conhecido mundialmente por mercado de peixes, isso todo mundo sabe. Então cancela. D. Mercado de mineração. Sim, o minério foi muito explorado, principalmente na Idade Moderna, que foi a colonização dos portugueses. O mercado de mineração foi muito explorado. Cafeeiro, sim. Lácteo, não tanto, né? Tem o mercado, sim, mas não é conhecido mundialmente o Brasil por este mercado. Então não, cancela D também. E E, mercado açucareiro, sim, com certeza, principalmente no começo da colonização brasileira. O mercado açucareiro foi muito forte e a mão de obra nesse período também foi muito extensa, né? Então tá certo. Cafeiro, certo. E mineração, correto também. Então a gente fica com a alternativa E. Bom, gente, eu resolvi também pegar uma questão da internet pra gente resolver, tá? Pra tentar fixar um pouco melhor o conteúdo na cabeça de vocês. Vamos lá. Questão 5, né? Leia abaixo um trecho de uma entrevista de Abdias do Nascimento, escritor político e militante do movimento negro. Ele diz assim: os cultos afro-brasileiros eram uma questão de polícia. Dava cadeia. Até hoje, nos museus da polícia do Rio de Janeiro ou da Bahia, podemos encontrar artefatos culturais retidos. São peças que provavam a suposta delinquência ou anormalidade mental da comunidade negra. Na Bahia, o Instituto Nina Rodrigues mostra exatamente isso, que o negro era um camarada doente da cabeça por ter sua própria crença, seus próprios valores, sua liturgia e seu culto. Eles não podiam aceitar isso, né? Então, foi retirado do portal Afro, tá? Em 2013. Então, a partir do trecho acima citado, é possível afirmar que, vamos lá, 1, né, que é a A. Apesar da escravidão a que estavam sujeitos, os africanos sempre tiveram autonomia para praticar seus cultos religiosos. Primeiro que no texto ele já está falando que não, né? Que dava cadeia essa questão de culto dos africanos, né? E outra que eles não aceitavam isso, principalmente pelo Brasil ser um país muito católico, né? Então os senhores dos negros, eles não aceitavam esse tipo de culto, né? Que fosse da linhagem afrodescendente, né? Então, a 1 não pode ser. 2. Ao chegarem ao Brasil e passarem a conviver com os europeus, os africanos escravizados foram paulatinamente perdendo seus traços culturais originais, adotando ao fim integralmente a cultura europeia.
Lógico que não, né? Porque se a gente parar pra pensar, até hoje, né, a gente tem muitos traços da nossa cultura que foram tragos por esses afro-brasileiros, né? Afrodescendentes, desculpa. Enfim, tanto na cultura, quanto na religião, quanto na dança, né? São, então, características que os negros trazem muito forte e que sobreviveram até os dias de hoje. Isso é uma prova de resistência, tá, galera? Então, eles resistiram, porque eles foram tentados várias vezes a submeter, né, realmente à cultura europeia, mas muitos sobreviveram e falaram, não, essa é minha cultura, minha etnia, eu posso ser tratado como doido, eu posso ir preso, mas eu irei manter, porque eu vou resistir à minha identidade, certo? Então, a 2 não pode ser. A 4, vamos pra 4. Nina Rodrigues e seus seguidores estavam certos ao afirmar que os africanos eram degenerados por não aceitarem a cultura europeia como superior às suas. Não, né, gente? Você tem uma cultura diferente, uma etnia diferente, uma forma de pensar diferente, né? Uma religião diferente, isso não significa que você seja um degenerado, né? Essa homogeneia de pensamento europeu, civilizatório, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, né? A gente tem que tirar, tá? Então, não pode ser a 4. A 3. Mesmo com o topo do tipo de repressão em que estavam sujeitos, os africanos escravizados ainda buscaram manter vivas suas tradições culturais religiosas. Sim, né? E as consequências disso são tragas até os dias de hoje, tá bom? Então é isso, gente. Obrigadão pela aula, viu? Tchau, tchau, até mais.